E eu sei porque tá faltando dinheiro. Olha essa notícia aqui, ó. O Superior Tribunal Militar gastou R$100 mil com a viagem de 3 ministros para a Grécia. Eles foram participar de um evento de 2 dias, mas ficaram de 27 de junho a 16 de julho, período de recesso do tribunal, né? O valor foi usado para pagar passagem aérea e diárias desses ministros do Superior Tribunal Militar. Eles participaram desse evento, promovido por uma entidade privada, ficaram num hotel de frente para a Acrópole, em Atenas. Eu não conheço, lindo, mas quem conhece... Não conheço. Deve ser lindo, né? Deve ser maravilhoso, né? O Cláudio Humberto até falou ontem no Bastidores aqui que já teve Para informações. quem gosta de hotel, ruínas, viu? Para antropólogos é ótimo. Como é que é mesmo, Cláudio? O paleontólogos. A principal praça de Atenas é onde se localiza a Assembleia da República. É o centro, como é que eu diria? É de fato da o democracia, lugar mais nobre da cidade. É o lugar mais nobre da cidade. E lá tem uma vista maravilhosa. A Acrópole fica bem distante, fica no alto, né? Numa colina e tal. E é bem distante, assim, não dá para ir a pé. Não dá para você sair do hotel e ir a pé. Mas só ter a vista já Agora, vale veja que diferença. Nós aqui em São Paulo temos à disposição as ruínas das obras da linha 17 do metrô, por exemplo, né? Se fôssemos Nossa, agora você chutou a canela, Tribunal, mas é o que dá para ver. De ruína é o que a gente consegue ver. É o que a gente vê todo dia, né, Rafael? Exatamente. A gente passa ali mas ver todo dia sem precisar recorrer ao bolso do contribuinte, né? Aliás, a ruína é o nosso bolso, né, Cláudio? Pagando para ficar cada vez mais arruinado. A gente paga para a ruína aumentar. E é mais uma vez. É um escândalo. Nessa viagem que o Pedro está trazendo aqui com muita propriedade, durou o quê, Pedro? 20 dias? 27 de junho a 16 de julho. É quase 20 dias, né, de viagem aí, né? É uma loucura isso. Tudo isso por conta na alta temporada da Europa. Bom, o hotel... se você pegar a importância, ela não é tão expressiva assim, mas é que juntando isso, mais exatamente, aquilo... Zé Paulo. E o exemplo, né? Porque o sujeito vai lá participar. Primeiro que a gente precisa ver a conveniência de participar de um evento privado para discutir questões ligadas à justiça militar num país que está com a economia quebrada, que está com problema de desemprego, que está com tudo isso que a gente vem falando. Lá e cá, né? Aí a questão é você aproveitar esse evento, usar dinheiro público para passar férias no exterior, né? É a conveniência, né, de todos esses fatores que fazem com que a gente traga essa notícia aqui para o nosso ouvinte e questione a necessidade. É o que o Zé Paulo disse, perante o orçamento bilionário do país, isso é um grãozinho de areia, mas são vários desses exemplos que a gente vem noticiando aqui e que vão mostrando por que a situação do país está ficando insustentável, né? Aliás, esse negócio de viagem, o Salomão Esper aqui sempre comentava a respeito do Tribunal de Contas do município, né? Faz tempo, hein, que a gente não fala do Tribunal de Contas do município, a não ser quando ele impede a prefeitura de fazer obras. Ou quando querem dar um susto lá, né, Zé? Algum prefeito apresenta um projeto para acabar com o Tribunal de Contas, lembra? A ex-prefeita Marta Suplicy aprovou um projeto... O Jânio Quadros criou um problema sério aí para o seu secretário de comunicação, porque numa reunião, mas isso era interno, né, lá com um grupo que foi visitá-lo, ele disse que ia mandar para a Câmara Municipal um projeto acabando com o Tribunal de Contas do município. O eficiente secretário de comunicação saiu dali e já passou imediatamente para a imprensa. Era um blefe do Jânio Quadros e sobrou para o seu secretário de comunicação. Mas o Salomão sempre se referia a isso aqui no programa, de que havia essa troca de convites, né? Então o Tribunal de Contas, sei lá de onde, convidava os conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que por sua vez depois traziam esses estrangeiros para cá. Então era uma troca de gentilezas para agitar o turismo internacional. Agora aqui para nós, né, a extinção do Tribunal de Contas do município é uma excelente ideia, né, é algo que faria muito bem aos gastos públicos, uma economia extraordinária, assim como a extinção do próprio Superior Tribunal Militar. Tem muita gente que considera essa, embora seja o nosso tribunal mais antigo, né, que vem do Império, etc., é de uma desnecessidade absoluta. É um daqueles casos de tribunal jabuticaba que temos aqui no Brasil, como é o caso da Justiça do Trabalho, essa Justiça Militar. Absolutamente não é necessário, não há nenhum processo na Justiça Militar que não possa vir a ser julgado
pela justiça comum, né? Se há tribunais, se há casos de corte marcial, aí se forma, como acontece em todos os países do mundo, né? Se formam cortes específicas para julgar aquele caso, mas fazer o contribuinte brasileiro sustentar essas cortes que custam uma fortuna, né? Que custam inclusive o investimento em áreas sociais absolutamente fundamentais, tiram a comida da boca das pessoas. A gente manter aqui manter aqui no Brasil uma estrutura fabulosa para sustentar tribunal eleitoral, justiça eleitoral, uma justiça que funciona a cada 2 anos, em tese, mas a gente tem que manter isso permanentemente. Existe até uma proposta de criação de carreira da justiça militar, da justiça eleitoral, tem justiça militar, tem Ministério Público Militar, tem aí a Justiça do Trabalho, que custa 25 bilhões de reais e favorece a classe trabalhadora com decisões, aliás, muitas delas questionadas, e no máximo 8. Quer dizer, é melhor pegar esses 25 e distribuir de alguma maneira para a classe trabalhadora do que estar sustentando toda essa estrutura. A extinção do Tribunal de Contas do município de São Paulo seria um bom começo. Aqui em São Paulo são 5 conselheiros, 2 indicados pela prefeitura, e o Zé Paulo sabe muito bem disso, né, Zé? Que acompanha há mais tempo do que eu. O prefeito de plantão indica sempre um vereador que era da sua base de apoio. Os 2 exemplos mais recentes, o Kassab, que indicou o Domingos de Sei, que era do mesmo partido, e depois o Fernando Haddad, que indicou o João Antônio, que era líder do governo dele, foi coordenador da campanha do Haddad em São Paulo. Ele foi indicado para o Tribunal de Contas do município. Novo ainda, olha, o João Antônio, eu conheço, enquanto eu cobria a Câmara Municipal, ele era vereador lá. Eu tenho 41, ele deve ter no máximo 50 anos. Está lá com um cargo vitalício. O Tribunal de Contas do município tem um orçamento para este ano aqui de mais de 230 milhões de reais, para ser mais preciso, 238 milhões de reais. Para efeito de comparação, é mais dinheiro do que a prefeitura destinou para a Secretaria do Verde, que cuida de todos os parques da cidade, mais dinheiro do que a prefeitura destinou para o serviço funerário de São Paulo, 150 milhões de reais, e equivale a 61% de tudo que a prefeitura de São Paulo gasta com habitação. Tá bom para vocês? Quantos são os conselheiros? 5 conselheiros. 5, vamos dividir 238 por 5, só para saber o gasto por conselheiro. Peraí. Agora você vê que no Rio de Janeiro, Thaís, a revelação de que há 5, já que estamos falando de 5 conselheiros, há um total de 5 dos 6 ou 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro estão afastados das suas funções. Foram presos, né? Desde 2017 foram presos, afastados das suas funções e até hoje, 900 dias depois, estão recebendo o seu gordo salário todo santo mês. Além de aqui tudo, no Tribunal de Contas do Estado também houve isso, né? Denúncias, né, comprovadas contra 2 ex-conselheiros. Aí não consta que eles tenham sido punidos com a suspensão do pagamento. Um deles, também indicado politicamente, né, Zé Paulo? Que era tinha sido chefe de gabinete do ex-governador Mário Covas aqui em São Paulo, né? E o outro do Quercy. E quando o Cláudio fala sobre a necessidade ou não, né, de se manter esses tribunais, a gente não vê ações, né, importantes. Normalmente as ações dos tribunais são para dificultar a vida do prefeito, né, ou do político que está tentando, numa situação de emergência, tentar resolver, apagar um incêndio, resolver um problema sério, né? Eu queria saber o seguinte, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que instituiu o limite para gasto público e para gasto com folha de pessoal, é de abril de 2000. Levou 15 anos, ou quase 16 anos, para um Tribunal de Contas desse país, que foi o da União, olhar e dizer assim, vamos ver o que está fazendo, como é que está gerindo as contas públicas, que acabou dando o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff por causa das pedaladas. O que fizeram esses tribunais de contas dos municípios e dos estados? Quando a gente olha hoje para a conta dos estados, 14 em absoluto descumprimento de todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde é que estava esse pessoal? Estavam gastando esses milhões. Rafael, sabe quanto que dá por conselheiro, TCM aqui? 47 milhões de reais. 47 milhões de reais, o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, se for aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, 47 milhões de reais é o que nos custa um sujeito que está lá sentado no Tribunal de Contas do município. A lei está aí, não é cumprida, não serve para nada, serve mais para atrapalhar do que para fiscalizar.